Olá, gente, voltando aqui para as nossas atividades, tudo que está disposto na Resolução 564, que é o nosso Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem. A gente vai abordar agora tudo aquilo que é proibido de realizar na assistência de enfermagem. Então, não pode ser feito de maneira nenhuma, porque se você fizer, você responderá no processo ético que terminará com uma penalidade ou não, uma absolução ou uma aplicação de penalidade. Vai depender da tramitação desse processo depois da ampla defesa e do contraditório. Então, a partir do artigo 61 do Código de Ética Profissional, a gente já vem falar do que é proibição. Então, no artigo 61, diz que é proibido executar ou determinar atos contrários ao Código de Ética. Qualquer ato contrário é proibido. Executar atividades, o 62 vem dizer que executar atividades que não sejam de sua competência, que nós já vimos lá que é um direito seu se recusar e é uma proibição sua. É proibido para você executar atividades que não sejam de sua competência. Então a gente tem percebido muitas denúncias hoje que têm trazido problemáticas dessas, profissionais de enfermagem usurpando a competência técnica, científica e legal e adentrando em uma competência de outra profissão. Então isso não pode, isso é proibido. Colaborar ou acompliciar-se com pessoa física ou jurídica que desrespeite a legislação e princípios do Código de Ética Profissional. O 64 diz que provocar, cooperar ou ser conivente ou omisso diante de qualquer forma de violência contra a pessoa, família, coletividade no exercício da profissão. É proibição, não pode. Aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência de fatos que envolvam recusa ou demissão motivada pela necessidade do profissional em cumprir o presente código. O que é que isso tem como dizer? A minha colega foi demitida do trabalho porque ela foi impedida, ela se recusou a executar o código. Então, porque ela se recusou, ela foi demitida. Eu não posso assumir o cargo dela, é proibido. O Código de Ética traz essa proibição. Porque neste momento eu estaria com ato atentatório à ética profissional. Então, é proibido aceitar cargo ou função em decorrência de fatos que envolvam a recusa ou demissão motivada pela necessidade do profissional em cumprir o presente código. Permitir que o seu nome conste em quadro de pessoal de qualquer instituição sem que nesta exerça suas funções. É proibido. Já aconteceu casos aqui no Ceará, que estão inclusive sendo investigados por outras instâncias jurídicas. Receber vantagens de instituição, empresa, família ou pessoa ou coletividade, além do que lhe é devido. É proibido. Como forma de garantir assistência diferenciada. Não pode ter assistência diferenciada para uma pessoa, família ou coletividade em detrimento de uma vantagem recebida. Valer-se, quando no exercício da profissão, de mecanismo de coação, omissão ou suborno com pessoas físicas ou jurídicas para conseguir algum tipo de vantagem. Utilizar-se do poder do cargo, olha, preste bem atenção aqui, para impor ou induzir ordens, opiniões políticas, ideológicas, de qualquer tipo de conceito ou preconceito que atente contra a dignidade da pessoa humana. Utilizar dos conhecimentos de enfermagem, que você estudou durante mais de 5 anos, para praticar atos tipificados como crime ou contravenção penal. Esses atos vão estar tipificados no Código Penal e no Código de Processo Penal. Não pode, além das leis específicas de contravenção, tanto em ambientes onde exerça a profissão, quanto naqueles em que não exerça, ou em qualquer ato que infrinja os postulados éticos. Promover ou ser conivente com injúria, calúnia e difamação de qualquer pessoa e família. Membros da equipe de enfermagem, presta atenção. A injúria, a calúnia e a difamação é proibida, são proibidas no exercício profissional. Organizações da enfermagem, por exemplo, vamos aqui colocar organizações da enfermagem como exemplo. Muitas vezes a pessoa
com o poder de se achar detentor da verdade, vai para a internet difamar, caluniar ou injuriar uma instituição da enfermagem. O conselho, por exemplo. Não pode. Primeiro ele tem que aprender qual é o papel dos conselhos para depois fazer a crítica. Se a crítica for construtiva, ótima. Mas se você injuriar, caluniar ou difamar as instituições, é uma proibição do artigo 71. Cabendo inclusive a abertura de processo ético contra este profissional, para apurar a falta dele contra o código. Então preste bastante atenção. Quer se utilizar da livre expressão para falar? Pode falar, mas respeitando as instituições e organizações e não imputando a ninguém, nem a pessoa, nem a família, nem a coletividade, nem as organizações da categoria, injúria, calúnia ou difamação. 72. Praticar ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro tipo de ato que infrinja os postulados éticos e legais. O 73 fala do aborto. Você não pode provocar ou cooperar com prática do aborto. Nos casos permitidos pela legislação, o profissional vai decidir, de acordo com a sua consciência, se ele quer participar ou não, nos casos previstos em lei. Nós ainda temos 2 casos previstos em lei sobre a questão do aborto. Promover ou participar de prática destinada à eutanásia, que é a antecipação da morte, também é uma proibição. Praticar, o 75, preste atenção, praticar ato cirúrgico, exceto nas situações de urgência e emergência, expressas e autorizadas na legislação. Não pode. Temos visualizado muitos casos de técnicos de enfermagem assumindo funções de segundo cirurgião. Segundo cirurgião. Não pode. É proibido. É proibido pela legislação. Você não pode. Negar assistência de enfermagem em situações de urgência e emergência, epidemia, desastre e catástrofe, desde que não ofereça risco à integridade física do profissional. Executar procedimentos ou participar de assistência à saúde sem o consentimento formal da pessoa ou do representante legal, exceto em casos iminentes de morte. Administrar medicamentos sem o conhecimento, indicação, ação da droga, via de administração, potenciais riscos, respeitando os graus de formação do profissional. É proibido. Vai administrar o medicamento? Tem sim que saber qual a indicação, a ação da droga, a via e os riscos apresentados por aquela droga. Prescrever medicamentos que não estejam estabelecidos nos programas de saúde pública ou em rotina aprovada pela instituição. Você não pode, enquanto profissional da enfermagem, é proibido. Mas ainda acontece. Mas existe a proibição expressa no Código de Ética. Executar prescrições e procedimentos de qualquer natureza que comprometam a segurança da pessoa. O 81. Prestar serviços que, por sua natureza, compete a outro profissional, exceto na urgência e emergência ou se estiver expressamente autorizado em legislação vigente. Colaborar, direto ou indiretamente, com os profissionais de saúde ou área vinculada no descumprimento da legislação. Não pode, é proibido. Praticar individual ou coletivamente, quando do exercício, olha só, assédio moral ou sexual ou de qualquer natureza, contra a pessoa, família, coletividade, em qualquer membro da equipe de saúde. Hoje é possível a averiguação, através de processo ético, de situações que sejam compatíveis com o assédio moral. Então, prestem muita atenção que está tipificado no nosso Código de Ética. Anunciar formação profissional, qualificação e título que não possa comprovar. Então, não posso, isso é proibido. Realizar ou facilitar ações que causem prejuízo ao patrimônio das organizações da categoria. Então, você é proibido de qualquer ação que venha trazer prejuízo às organizações da profissão. Produzir, inserir ou divulgar informações inverídicas ou de conteúdo duvidoso sobre assuntos de sua área profissional.
fazer referência a casos, situações ou fatos e inserir imagens que possam identificar pessoas ou instituições sem prévia autorização em qualquer meio de comunicação. Novamente, nós estamos falando do direito de imagem, abordado como direito, como dever e agora como proibição. Então, prestem muita atenção na questão do direito de imagem. Registrar informações incompletas, imprecisas, inverídicas sobre assistência de enfermagem. Não pode, é proibido. Registrar e assinar ações de enfermagem que não executou. Se não foi você que fez a ação, você não faz a checagem nem o registro dessa ação. Só quem faz a checagem e o registro é quem executou a ação de enfermagem. Disponibilizar o acesso a informações e documentos a terceiros que não estão diretamente envolvidos na prestação de assistência de saúde ao paciente, exceto quando autorizado pelo paciente, representante legal ou por determinação judicial. O 90 vem dizer que é proibido negar ou omitir informações ou emitir falsas declarações sobre o exercício profissional quando solicitado pelo conselho ou pela comissão de ética da sua instituição hospitalar. Delegar a atividade privativa do enfermeiro, exceto nos casos de urgência. É proibido delegar. É proibido delegar ações privativas do enfermeiro a outro membro da equipe. Fica proibido delegar atividades privativas a outros membros da equipe. O parágrafo único vem dizer. O 92, delegar atribuições de profissionais de enfermagem prevista na legislação para acompanhantes e ou responsáveis pelo paciente. Não pode, é proibido. Nessa situação aqui, a gente tem encontrado alguns obstáculos com essa ocupação chamada de cuidador de idoso. Cuidador de idosos não podem executar nenhum tipo de atividade específica da enfermagem ou privativa da enfermagem. Parágrafo único diz que o dispositivo no caput não se aplica nos casos de atenção domiciliar para o autocuidado apoiado, que é diferente. O autocuidado apoiado tem outra nomenclatura. Essa orientação pode ser feita para o paciente que está em cuidados domiciliares, ele mesmo realizar, ok? 93, eximir-se da responsabilidade legal da assistência prestada aos pacientes sob seus cuidados, realizados por alunos ou estagiários. Presta atenção, sob sua supervisão ou orientação. O aluno errou, quem responde é você, porque a responsabilidade é sua. Apropriar-se de dinheiro, preste bem atenção. Tem casos bem complicados sendo apurados no que diz respeito a esse artigo 94. Apropriar-se de dinheiro, valor, bem móvel, imóvel, público ou particular, que esteja sob sua responsabilidade em razão do cargo ou do exercício profissional, bem como desviá-lo em proveito próprio ou de outrem. Realizar ou participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão em que os direitos inalienáveis da pessoa, família e coletividade sejam desrespeitados ou ofereçam riscos às pessoas envolvidas. Sobrepor o interesse da ciência ao interesse da segurança e ao interesse da segurança das pessoas, da família e da coletividade. Falsificar ou manipular resultados de pesquisa. Proibido. Processo ético também em andamento, porque não pode acontecer esse tipo de prática. Publicar resultados de pesquisas que identifique o participante do estudo ou da instituição envolvida sem a autorização prévia. Não pode. Tudo precisa de autorização. Divulgar ou publicar em seu nome produção científica, técnico-científica ou instrumento de organização formal do qual não tenha participado ou omitir nomes de autores ou coautores ou colaboradores. Utilizar dados, informações ou opiniões ainda não publicadas ou sem referência do autor, sem a sua autorização. Também não pode. Apropriar-se ou utilizar produções técnico-científicas das quais não tenha participado, como autor, sem concordância ou concessão dos demais participantes.
aproveitar-se de posição hierárquica para fazer constar em seu nome como autor, coautor, obra técnico-científica. Proibição. Presta atenção. Então, deste modo, a gente encerra aqui o que a gente vai falar do que é proibido. É expressamente proibido para você cometer ilícitos que vão do artigo 61 ao artigo 102 do Código de Ética Profissional. Se por um acaso você fizer isso, você vai provavelmente responder a um processo ético no Conselho Regional de Enfermagem da sua cidade. Não sai daí que a gente daqui a pouco vai trabalhar um pouquinho sobre as infrações e as penalidades existentes no nosso Código de Ética.